Boa tarde, alunos. Vamos iniciar nossa aula de História, hoje com a temática A Independência do Brasil. Sabemos que amanhã, dia 7 de setembro, é a Independência do Brasil. Então vamos ver ali os fatos que estão ali correlacionados com este momento histórico. E ao fim da aula eu vou estar disponibilizando uma atividade para que seja feita no caderno. Tudo bem? Vamos iniciar. A Independência do Brasil. A Independência do Brasil, ela aconteceu em 1822, tendo como grande marco o Grito da Independência, que foi ali realizado por Dom Pedro de Alcântara, ou Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, em 1822, no fatídico dia 7 de setembro. A partir da independência do Brasil, o país se transformou em uma monarquia, como a partir da coroação de Dom Pedro I, imperador do Brasil. Ele ali, filho de Dom João VI, rei de Portugal. A saída de Dom João VI do Brasil tornou ele príncipe regente e, em consequência da independência, sua coroação, tornando o Brasil uma monarquia, e Dom Pedro I ali já um imperador. Vamos ver. O primeiro fato que nós temos que analisar aqui nesse processo é que, em 1808, Dom João VI e a família real portuguesa, eles mudaram-se de Portugal, se instalando no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ali tornou-se a primeira capital do Brasil. Essa independência ela foi declarada em 1822, mas um acontecimento que ele está diretamente relacionado com os eventos foram iniciados ali em 1808, que foi essa chegada da família real portuguesa no Brasil. Ela vinha fugindo das tropas francesas que estavam ali invadindo Portugal. Ele chegou aqui com toda a sua família, instalou-se no Rio de Janeiro, como falei, tornando ali a primeira capital do Brasil. Essa chegada da família real portuguesa no Brasil teve ali algumas consequências. A primeira delas é que ocasionou uma série de mudanças que contribuiu para o desenvolvimento comercial, econômico e, em última instância, ela possibilitou ali a independência do Brasil. Primeiro fato histórico que vai ali correlacionar com a independência do Brasil. Além disso, o Brasil experimentou em seus centros um grande movimento, resultado de uma série de medidas ali implementadas por Dom João VI, rei de Portugal. Entre várias medidas, o rei ele demonstrou uma clara intenção de modernizar o país como parte de uma proposta que fizesse com que o Brasil deixasse de ser apenas uma colônia portuguesa, tornando-se de fato uma parte integrante do Reino de Portugal. Portugal, naquela época, dominava ali várias colônias, vários locais que hoje até já são países independentes, e o Brasil, como nós sabemos, é colônia de Portugal. Mas ali várias medidas tomadas por Dom João VI estavam ali chegando a essa tendência de unir Brasil e Portugal, Brasil tornando-se ali parte do Reino de Portugal. Bom, essa daí é uma medida política que pode ou não agradar as pessoas, como foi o caso que aconteceu lá em Portugal. Portugal, ou como foi falado, ele viveu uma forte crise. A invasão pelas tropas francesas, comandadas por Napoleão Bonaparte, e o Portugal ele vivia uma grande crise, tanto política quanto econômica, a partir dessa invasão francesa. Essa revolução ela eclodiu em 1820 e foi ali organizada pela burguesia portuguesa, inspirada nos ideais liberais. O que era essa burguesia portuguesa? Eram ali as pessoas mais ricas, mais abastadas, que tinham ali uma afinidade com o reino português. Eles viram que essa questão de trazer o Brasil para se integrar com Portugal estavam ali iniciando, uma revolução chamada de Revolução Liberal do Porto. E um dos grandes objetivos dessa revolução, desses portugueses, era trazer de volta o rei Dom João VI para Portugal. Na visão da burguesia portuguesa, Portugal devia ser a sede do Império Português e não o Brasil, como estava ali naquele momento tendenciando. O rei Dom João VI, ele voltou para Portugal em abril de 1821. Mas
houve também uma grande consequência para o príncipe Dom Pedro, que estava aqui no Brasil ainda, né? Em dezembro de 821, chegou uma ordem exigindo o retorno de Dom Pedro para Portugal. E como consequência disso, surgiu o Clube da Resistência. O que era esse Clube da Resistência? Era um clube aqui no Brasil, né, de pessoas ali, de uma burguesia também, mas qual era o objetivo deles? O objetivo deles era que Dom Pedro permanecesse aqui no Brasil e não saísse do nosso país para Portugal, não houvesse esse retorno ali imediato para lá. O que aconteceu? Durante esse momento, houve ali 8.000 assinaturas pedindo, né, esse momento que Dom Pedro permanecesse aqui no Brasil. Dom Pedro, tendo ciência disso, organizou uma assembleia, declarou para o povo: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Essa declaração foi conhecida como o Dia do Fico, pois aí foi um outro marco bastante importante para o processo de independência do Brasil. Bom, consequências desse Dia do Fico. Em 1822, em agosto desse ano, Ordem de Lisboa, lá de Portugal, chegaram aqui ao Brasil com a mensagem de que o retorno de Dom Pedro I para Portugal deveria ser imediato. Além dessa mensagem ali mais imperativa, anunciou-se o fim de uma série de medidas em vigor no Brasil, tidas pelos portugueses como privilégios, e os ministros de Dom Pedro eram ali acusados de traição. À época, um crime bastante grave, ou seja, houve ali uma forte pressão de Portugal para que Dom Pedro também retornasse para a corte portuguesa. Bom, ciência disso, Maria Leopoldina, que era a sua esposa, ela leu esta ordem, né? E ela ali teve a convicção de que Brasil e Portugal deviam se romper, ou seja, deixar esses laços de colônia e colonizador. Em 2 de setembro desse ano, 1822, ela organizou uma sessão extraordinária também ali no Senado, onde o que ela fez? Ela assinou uma declaração de independência do Brasil e ela enviou para Dom Pedro. E Dom Pedro, nessa época, ele estava em uma expedição para São Paulo. Nessa ocasião, foi enviado um mensageiro chamado Paulo Bergaro. Ele alcançou essa comitiva de Dom Pedro na altura do estado de São Paulo, né? Na cidade de São Paulo, lá próximo às margens do rio Ipiranga. E foi neste dia, em 7 de setembro, que ele teve esse alcance, que Dom Pedro, lendo aquelas ordens, avisou ao povo e declarou ali a sua vontade de independência de Portugal, tendo ali o processo de independência do Brasil já iniciado de fato. O 7 de setembro, esse dia de independência do Brasil, ele não de fato ali encerrou, ele apenas iniciou o processo de independência. Ele seguiu com uma guerra de independência e, nos meses seguintes, acontecimentos importantes aconteceram, como, por exemplo, a aclamação de Dom Pedro como imperador do Brasil, e no dia 12 de outubro ainda daquele ano, de 1822, houve a sua coroação, né? Tornando ali o Brasil não mais uma colônia de Portugal, mas uma monarquia, sendo ali regido pelo primeiro monarca, né? O imperador Dom Pedro I. Tudo bem? Então, assim, estes aqui são alguns fatos ali mais importantes que nós temos que entender sobre o processo de independência do Brasil. Tudo bem? Então, assim, aguardem a atividade que eu vou estar enviando para o grupo, respondam ela no caderno. Até a próxima aula.